O Cris, quando pediu para a gente preparar uma palavra, ele enfatizou que a gente falasse de uma experiência, né? A experiência com Deus, que você carrega como lição, né? E essa lição revitaliza a sua vida em vários momentos, né? Claro que novas lições sempre vêm, tá? Mas a principal lição, para mim, é a graça, né? Porque, como a Bíblia diz, né, que o cair é do homem e o levantar é de Deus, né? E essa queda são microquedas, são grandes quedas, são quedas médias, mas enfim, a gente em todo o tempo está se reerguendo na presença de Deus, né? E a graça é esse invólucro que está à disposição das nossas vidas, né? E eu gosto de pensar numa ilustração que eu ouvi há um tempo atrás. A ilustração diz o seguinte, que a pessoa faleceu e chegou lá na porta do céu, aí foi recebida pelo anjo e o anjo disse assim para ela: olha, as regras mudaram. Para você entrar, você vai ter que fazer 100 pontos. Tá? Então, você vai relatar o que você fez na Terra e a gente vai colocando a pontuação aqui. Aí, ele era uma pessoa importante, né, na obra, no reino e tal. Olha, eu fui pastor, pregador durante 20 anos no ministério. Aí o anjo fez a conta lá, 20 anos, pastor, 1 ponto. Daí faltavam 99. E aí ele começou a ficar assim, né? Poxa, 1 ponto. Eu fui casado por muitos anos com uma mulher só e fiquei em fidelidade conjugal por 45 anos até morrer. Aí o anjo, fidelidade conjugal, 1 ponto. Daí ele começou a ficar mais preocupado, né? E um pouco aborrecido também. Aí ele falou assim, bom, antes de eu ser pastor, eu dirigia o ministério de oração. Foram 10 anos no ministério de oração. Ministério de oração. 1 ponto. Aí ele já foi tomado pelo aborrecimento e falou, desse jeito só a graça. Só a graça terminou. Fechou. 97 pontos. Então, nessa ilustração, ele estava habilitado, né? Porque é assim mesmo. A gente acredita em muita coisa que a gente faz, pensa e até acha que concluiu, mas na verdade é a graça de Deus, né? Então, para mim, essa é a lição que nos traz até aqui. E uma coisa que aconteceu recentemente, a gente estava no atendimento médico, né? Lá na Ambesp, e aí estávamos num procedimento que precisava ter acompanhante. E aí eu estava com a minha acompanhante, que é a Raquel, e aí chegou um senhor lá sem acompanhante. Aí ele foi atendido e falou, sem acompanhante não vai dar. Não pode fazer o exame sem acompanhante. Aí ele começou a falar, poxa, mas se eu moro longe, eu sou sozinho e tal. Aí começou, né, a desenvolver uma certa compaixão em mim, né? Puxa, caramba, que situação, né? Porque atendimento médico público é complicado, né? Sempre tem uma longa espera e tal. Quando você consegue fazer alguma coisa, tem que aproveitar a oportunidade, né? E, poxa, bem que eu podia, né, fazer papel de acompanhante desse rapaz aí. Ele não ia perder a viagem, né? Mas eu me segurei. Aí, daqui um pouco ele volta e fala assim, não, eu liguei para minha filha, ela vai vir, se ela vier, eu posso fazer o exame? Aí eu pensei, mentiroso, você não é sozinho, né? E logo eu pensei, cara, esse cara não merece nada.
não merece compaixão nenhuma, né? Em seguida, me veio à mente o versículo que diz que por um justo, por um homem bom, pode ser que alguém decida morrer. Mas por um pecador, daí eu entendi que Jesus decidiu morrer por nós, sendo nós ainda trapaceiros, mentirosos, pecadores, né? Então, foi mais uma experiência que revelou que eu ainda sou fruto dessa graça. Quando até aqui vivi e até aqui entendi que ando com Jesus, entendi que sou uma pessoa de Deus, mas produzi na minha mente o mesmo julgamento que diz aqui em Romanos 5, 7 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E por fim, o Salmo 23, o último versículo, quem lembra? O que diz o último versículo do Salmo 23? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que é todo dia? Todo dia não é um dia sim e um dia não. Todo dia não é só sábado e domingo. Todo dia é um dia depois do outro, né? Então a pergunta que fica é: cadê o teu gesto de bondade e de misericórdia para o dia de hoje? Amém? Bom, então, satisfeita essa questão da lição que nos acompanha, né? Gostaria de trazer a reflexão para nós, uma reflexão importante, a partir do versículo que diz assim, Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu nunca vi isso na vida, nunca vi. Maçã de ouro em salva de prata. Mas o elemento ouro e o elemento prata mexe, né, com desejos e também mexe com um certo grau de importância, destaque, né? Uma categoria de nobreza, mexe conosco desta forma. E na questão espiritual, o ouro significa excelência espiritual e a prata significa excelência moral. Ou seja, você cultiva internamente a excelência espiritual e externamente você produz a excelência moral. Então, quando você recebe uma palavra desse calibre, essa palavra ela é certeira, precisa, ela tem todas as dimensões para atingir você naquilo que te tira desse momento de estagnação da vida, ou de estagnação diante do problema, ou da dúvida. Então, é uma palavra totalmente transformadora, né?
O detalhe é que quando você pensa em excelência espiritual e excelência moral, a gente pode concordar que o nosso mundo não é assim, ou é? Não é. Né? Ou seja, a gente pode concordar que a gente vive num mundo caído. O que mais se destaca no mundo não é a bondade, embora o número de pessoas boas pode até ser maior do que o número de pessoas más. Porém, a gente percebe nesse mundo muita dor, agressividade, usurpação, medo, desequilíbrio, escassez, opressão, angústia, violência, culpa, desprezo, não é? Cada um de nós já viveu algum tipo de situação semelhante àquilo que eu relacionei aqui, embora a lista seja até bem maior do que isso. João, ele diz assim no versículo 5:19, que 1 João 5:19, que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não se engane, não se iluda, não pense que você vai extrair deste mundo como sistema alguma coisa boa. Ele jaz. O que é jaz? É morrer. O mundo morreu no maligno. Já era. O povo de Deus sabe que o mundo já era. O povo de Deus agindo neste mundo traz luz, traz pequenas mudanças, traz pequenas contribuições, traz o alívio. Mas o mundo em si já era. Isso faz com que a grande maioria das pessoas vivam em trevas. A gente pode dizer, se a gente for comparar aquele versículo anterior que fala do ouro e da prata, se a gente levar para o campo do simbolismo material, a gente vive no mundo do ferro. A gente não vive no mundo do ouro e da prata. A gente vive no mundo do ferro, em que se destaca a frieza, se destaca a dureza, se destaca a capacidade de ferir e ser ferido. E esses ferimentos são tão amplos que abrangem a natureza, abrangem a terra, abrangem a humanidade, as nações, as famílias e os indivíduos. Em relação à natureza, Paulo diz lá em Romanos 8, 19 a 22, que a natureza geme. A natureza geme. Pode ser o gemido de um furacão ou o gemido de uma pequena criatura. Mas a natureza geme. Né? A gente sabe que tudo isso é fruto do pecado que entrou no mundo. Mas a Bíblia diz, né, pela palavra de Paulo, que a natureza geme. Em Gênesis 3, 17 a 18, a terra é dita como maldita. A terra é maldita. E ela então produz espinhos,
cardos, ervas daninhas e abrolhos. O que era para ser um jardim virou uma bagunça, né? A humanidade, ainda na palavra de Paulo, no 2 Coríntios 4:4, a humanidade está cega, ou foi cegada pelo maligno. Ainda dentro do sistema do mundo, né? As nações são infelizes, porque lá em Salmos 33:12, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todas as nações distantes de Deus são infelizes. Tem um ditado que diz assim: tem algo de podre no reino da Noruega. Já ouviram isso? A corrupção, ela existe em todos os países do mundo. Um pouco menos na Noruega, mas existe, né? Aliás, desculpa, Noruega não, Dinamarca. Tem algo podre no reino da Dinamarca. Então, ela ocorre sim, também lá, né? A família. Para a família, eu separei Isaías 49:15. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho do seu próprio ventre? Pode. No mundo em trevas, pode. No mundo do ferro, pode. Mas Deus diz, completando o versículo: ainda que isto venha a acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, Deus, na sua bondade e misericórdia, não em substituição, mas na demonstração de amor, coloca nas nossas vidas muitos pais e muitas mães que passaram pelo nosso caminho e exerceram aquele papel e a gente nem percebeu, né? Mas são sintomas. Tem outros, né, que podem ocorrer na família, mas eu destaquei só esse. E na questão individual, o mundo em trevas, em Isaías 48:22, diz que o ímpio não tem paz. Quem não tem paz, não dorme direito, não trabalha direito, não come direito, não se relaciona direito, não tem paz. Tudo é inquietante, angustiante, tudo é pesado. No mundo caído, que jaz no maligno, o maligno ainda é o grande estrategista. E a principal estratégia dele é a mentira. E a mentira, ela vai se infiltrando em várias atividades humanas, quer seja na essência do indivíduo, quer seja na família, quer seja nas nações, quer seja nas atividades mais simples ou mais complexas. A mentira, ela se infiltra. E aquele que segue a mentira assume para si a paternidade do diabo. Porque Jesus em João diz que, João 8:48, diz que o diabo é o pai da mentira. Então, em razão da mentira, outras coisas ganham espaço. E às vezes você descobre que alguém mentiu para você, né? Ou você percebe que aquela mentira te colocou num prejuízo,
né? Ou outros acabam vivendo uma situação de morte. Enfim, o resumo dessa obra maligna é a morte, o roubo e a destruição. Pergunta para vocês: dá para resolver isso? Tem solução? Sim, né? Tem solução. Essa solução, ela é recebida por nós, mas ela não vem de nós, ela vem de Deus, né? Deus decidiu, então, solucionar. Para nós recebermos essa solução, a gente tem que reconhecer que algo dentro de nós funciona para Deus, né? Se numa linguagem mais tecnológica, algo dentro de você pode ser ativado por Deus, né? Então, a primeira condição é sede de Deus. Salmo 42, 1 e 2. Todo ser humano tem sede de Deus. Ele não sabe, mas ele tem. E quando você experimenta Deus, você reconhece essa sede. Diz aqui: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Na verdade começa, né? Como suspira a corça pelas correntes da água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. E a corça é um animal interessante, que o esporte dele é correr atrás das nascentes de água. Ele tem uma audição e ele corre até achar a nascente. Quando ele acha a nascente, ele corre para outra. Então, ele tem esse comportamento de correr atrás das nascentes de água. Então, o salmista faz essa comparação. E o ser humano, ele não sabe disso. Por que ele não sabe? Porque ele está massacrado por muitas influências que o impedem de enxergar ou de encontrar essa sede dentro de si, mas ele tem. A outra pré-condição é que além de Deus, que faz acender a luzinha quando você está mentindo, quando você está sendo um traidor, quando você está sendo uma pessoa horrível, essa luzinha que acende dentro de você, essa luzinha é a lei de Deus. Então, no Salmo 37, 31, diz assim: a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Então, todo ser humano está lá, prontinho para ser usado por Deus e receber de Deus a solução contra esse mundo caído. Essa solução na verdade, é um resgate que Deus faz de cada um de nós. E aí eu gosto de uma ilustração que diz que um menininho, ele gostava de fazer barquinhos. E ele fazia barquinhos e fazia e tal. E aí ele fez um que ficou muito bom. Ele foi se aperfeiçoando, ele fez um barquinho muito bacana, ficou jóia mesmo. E num dia de chuva, ele descuidado, a chuva criou poças e aquele barquinho foi levado, foi embora. E ele ficou bastante chateado, mas passando pelas ruas da cidade,
Provavelmente alguém encontrou o barquinho e pôs numa loja para vender. Daí ele foi lá na loja, viu que não era assim tão caro e se dispôs a comprar o barquinho. Aí ele finalmente conseguiu comprar o barquinho. Com a alegria de ter de volta o barquinho na mão, ele disse: eu te fiz e eu te comprei. Então, o nosso Deus que nos criou, nos comprou para nos tirar de um mundo perdido, caído, tenebroso. Essa ação de comprar foi realizada por Jesus. Jesus, por meio do seu sangue derramado, comprou homens para Deus. Homens que ele mesmo fez. Pessoas que ele mesmo fez. Pessoas que foram pensadas como luz do mundo, mas que sob influência de um mundo tenebroso, caído, de um pecado original, essas pessoas ainda não resplandeciam, né? De que forma essa solução chega ao mundo? Ela chega ao mundo na forma de mensagem. E essa mensagem é o Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é só uma palavrinha, né? Uma palavrinha que era usada quando a pessoa estava numa situação de batalha, né? E vinha um mensageiro trazer o resultado da batalha. Aquele mensageiro ele vinha antes para dizer se o exército ganhou ou se perdeu. Aí você tem que imaginar o seguinte. Vamos lá. A nossa terra vai ser invadida. Povoado, cidade vai ser invadida por um exército. O que a gente faz? A gente monta um exército para poder lutar não na cidade, mas lutar longe da cidade. Então a gente pega aquele exército de valentes e jovens e tal, e desloca para longe da cidade. E na cidade ficam as pessoas que não poderiam lutar, né? Mulheres, crianças, idosos e tal. Eles ficam lá escondidinhos, aguardando que a resposta chegue, né? Se vem um mensageiro dizendo: olha, gente, foge porque a cidade vai ser invadida mesmo, né? Ou se o mensageiro vem, né, está todo mundo lá escondidinho, aí alguém olha para longe assim: olha, está vindo alguém lá, o que será? Quem será que está vindo aí? Está vindo. Chegou perto, aquele mensageiro abre a boca e fala: nós vencemos. Nós vencemos. Mas, na verdade, essa solução é: ele venceu. Jesus venceu. Mas como foi a batalha? A batalha foi na cruz. E onde foi a batalha? Ela foi do lado de fora. Como que ele lutou? Ele lutou sozinho. Mas ele venceu. Agora, você que está ali escondidinho, aguardando para a sua vida poder reluzir, pode vir.
Pode sair para fora. Pode receber esse evangelho. Pode receber essa notícia maravilhosa. Como diz Paulo, lá em Romanos 10, 15. Alguém pode ler, por favor? Romanos 10, 15. Amém. Obrigado. Então essa mensagem te faz ter pés agradáveis, né? Ou seja, você de repente, você tem uma causa na justiça, né? Aí vem o advogado e te diz, vencemos. O que você faz? Você fica alegre. Pô, vamos tomar um café aqui, né? Porque ele te trouxe a notícia da vitória. Ele te trouxe uma notícia maravilhosa. Então, aparentemente nós, ao evangelizarmos, estamos incomodando as pessoas, porque estamos falando de uma salvação. Mas, na verdade, para aquele coração que tem sede de Deus, que tem a lei de Deus escrita no seu coração em si, essa notícia é maravilhosa. Ela é muito boa. Ele é alvissareira. Em Lucas, capítulo 8, de 5 a 8, diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outro caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa solução que Deus dá por meio da vitória de Jesus, ela é reinante, ela é inquietante, ela é praticável e ela é produtiva. Já viram aquelas criancinhas que não param quietas? Acho que a maioria é assim, né? Fica quieto, e as pessoas ficam falando assim, ó, esse menino fica reinando aqui o tempo todo, reinando, não para, mexe numa coisa, mexe no outro, em outra. Então, o reino de Deus, ele tem que ser reinante. O reino de Deus é fluxo. O reino de Deus, ele é ação. Diz a Bíblia que tem um rio no trono de Deus. Rio é fluxo. Bondade é fluxo. Compaixão é fluxo. Socorro é fluxo. É ação. É disposição. Então, o reino de Deus, ele é produtivo. Se a semente chegou aí e estagnou, falta umidade, tem excesso de preocupação matando a semente, ou dúvidas, né? Mas na prática, o reino de Deus é reinante. Como que o reino de Deus se vincula aos nossos corações? Simples. Pela fé, pelo amor, pela esperança e pela verdade. Pela fé, Hebreus 11, 6.
quem se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. Pelo amor, 1 João 2, de 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então veja, o grande atestado de amor na sua vida é o seu irmão. Às vezes, na situação de marido e mulher, onde a convivência é mais intensa, não tem descanso, e esse marido ou essa mulher são irmãos em Cristo, aí você para pensar, eu amo meu marido, eu amo minha mulher, eu amo minha esposa e tal, mas tem hora, Jesus, misericórdia, tem uma história que diz que a pessoa orava nesse sentido, orava pelo cônjuge, dizia assim, Senhor, promove, Senhor, promove, porque a condição de convivência no dia a dia, aquele atestado de amor entre irmãos, ali não saía, não tinha jeito. Na igreja tudo bem, na rua tudo bem, mas ali não saía, Então, a gente precisa também entender que é a verdade, a gente tem que enxergar a verdade do amor em nós. E aí João completa, em 1 João 2,4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, essa questão do amor, da verdade e da fé, ela é analisada por você mesmo, é analisada todo dia. É você com seu pai, você com a sua mãe, com seu chefe, com seu irmão da igreja, irmão de sangue, com o marido, com a esposa. Você tem que ser verdadeiro, honesto. Eu amo, eu não amo. Infelizmente, está rolando um vídeo aí de que na pandemia um pastor surtou e atirou na família toda e se matou. E uma filha sobreviveu, não sei se tinha outras, mas a filha sobreviveu. Ela está paraplégica hoje e está dando o testemunho dela, Mas é necessário falar, me perdoa, errei. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Só que temos que confessar os nossos pecados. É uma dificuldade A, B, C ou D que eu tenho com X, Y, Z, eu sou autêntico, eu vou lá, honesto, verdadeiro, eu vou lá, eu me acerto. E essa vinculação da esperança está em Filipenses 1:20.
Alguém pode ler para mim? Acho que sumiu da minha Bíblia aqui, Filipenses 1:20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. 1:20? Acho que eu anotei coisa errada. Vê um pouquinho antes ou depois, vê se tem alguma fala sobre a esperança. Mas que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato continuarei alegrado, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças ao coração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Bom, eu vou ficar devendo esse versículo. Anotei errado aqui, mas ele diz que confunde. Esse é o versículo, ele fecha o versículo com essa expressão, que a esperança não o confunde. Tá? Paulo quer dizer que você vai tomar bordoada na vida. Ele quer dizer que nem tudo será um mar de rosas. Nem tudo serão flores. Ele quer dizer que as dificuldades virão. Ele quer dizer... A esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Romanos, eu não errei assim, é esse. Então, irmãos, a dificuldade virá, a morte virá, a enfermidade virá, bater na sua porta, seu vizinho, na sua família, mas entenda que a esperança é maior, muito maior. Não seja ingênuo achando que não haverá dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Quando Paulo estava a ponto de se alegrar demais com revelações, né? Foi dado a ele um espinho na carne. Então, aquilo que precisa acontecer na sua vida para que você seja conduzido a bom termo no reino de Deus vai acontecer. Mas mantenha a esperança. Né? E cada um tem a sua dificuldade. Estou vendo a Nete ali, a gente conhece uma pessoa que ao longo da vida foi perdendo a visão. Né? Foi perdendo a visão. E nesse processo, hoje, com menos visão, ela tem mais visão do contexto da gratidão. Né? Isso está acontecendo nela. Né? Deus sabe por quê. Muito bem. Bom, o reino de Deus, ele é paradoxal. O evangelho é paradoxal. Por quê? Começa com esse paradoxo. Se por um justo alguém se dispõe a morrer, por que Jesus, sendo justo, santo, verdadeiro Filho de Deus, decidiu morrer por nós pecadores? Então o evangelho ele já é paradoxal nesse sentido. De uma outra ilustração.
numa tribo, era normal os guerreiros disputarem a moça mais bela da tribo. Beleza. Aí, essa disputa acabou virando briga física, combate. Né? Então, o cacique lá falou assim, ó, vocês vão brigar. Quem ganhar vai casar com a moça mais bonita. Né? Tem um nome, com certeza tem, mas é só uma ilustração. Aí a luta aconteceu e finalmente tinha um vencedor. Só que a Índia falou o seguinte, eu não vou casar com o vencedor, não. Eu vou casar com aquele que perdeu. Mas por quê? Porque o vencedor já é vencedor por si só. Ele é independente. Ele é forte. Ele é isso, ele é aquilo. Ele vai me desprezar no primeiro sentimento de que eu não sirvo para ele. Já o que perdeu, não. O que perdeu tem todas as condições de desenvolver um relacionamento de construção, de engrandecimento, né? E o Evangelho é assim. Ele é paradoxal. Em Atos de 10, 34 a 36, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aí, está tratando da casa de Cornélio. E esse texto diz assim, e Pedro, abrindo a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. É o seguinte, Cornélio era alguém distante do mundo religioso, mas ele era um homem misericordioso, ele era um homem temente a Deus. E aí, Deus falou para Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Pedro falou, não vou não, eu não vou. Não vou porque a casa de Cornélio é a casa da luz vermelha, eu não vou. Aí Deus deu uma visão para Pedro. Viu vários animais, né, um lençol que descia do céu com vários animais, né, que o judeu não comeria. E aí a voz dizia assim, Pedro, come. Aí Pedro fala, não vou comer animal imundo, não vou. Aí a voz fala assim para ele, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei, aquilo que eu santifiquei. Vai na casa do Cornélio. Então, o Evangelho é paradoxal. Muitas vezes, você será convidado a aceitar alguém que aparentemente não tem nada a ver com Jesus. Mas saiba que aquele coração está ligado com Jesus. Muitas vezes você será ajudado e socorrido por alguém que você talvez reprove. Mas vai acontecer. Então, fique atento, porque Deus sabe muito mais como é o coração de cada homem do que nós. E aí a palavra é, não há acepção de pessoas. Por fim, 1 Coríntios 1:18 e 1 de 26 a 27. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 26. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus esconde as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E aí você já entendeu que o Evangelho é paradoxal. Daí você não estranha em que Jesus fala sobre amar os inimigos, andar a segunda milha, caso alguém te obrigue a andar uma, ceder a capa, caso alguém queira te tomar a túnica, pagar o mal com o quê? Com o bem. Pagar o mal com o bem. É assim que esse mundo de trevas, de ferro, vai sendo contorcido por aqueles que têm na sua vida uma resposta pronta, imediata, para as situações que se apresentam. E essa resposta é calibrada pelo amor de Deus nas suas vidas. Ela não é uma resposta baseada no meu preconceito, baseada nos meus traumas de infância, baseada nas dificuldades da minha adolescência. Ela é uma resposta pronta, vinda do reino de Deus. Ah, mas você está em transformação. Amanhã você será melhor que hoje. Em nome de Jesus. Eu também espero. Para terminar, irmãos, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diz a história, né, mais uma ilustração, que no mesmo dia morreu uma pessoa, um taxista, né, que dirigia um táxi, né, um taxista e um reverendo, uma pessoa que pregava bastante, né. E aí, chegando no céu, o anjo recebeu os dois, e aí o anjo falou assim: ô reverendo, eu já vou levar o taxista para a casa dele, porque é logo aqui pertinho. Depois eu vou buscar o senhor. Ah, tá bom, né? Reverendo super educado. Sim, claro. E aí ele viu o taxista entrando na casa dele, lá no céu, que era uma mansão maravilhosa, uma coisa assim, esplendorosa, né? E aí ele já ficou calculando por dentro como seria a casa dele, porque ele era um reverendo. Aí o anjo começou a levá-lo, reverendo, por aqui. Aí foi andando, acabou o calçamento de ouro, já veio assim uma terrinha de chão batido, um matinho, e aí foi chegando, chegou lá a casa do reverendo, era uma palhoça. Aí ele falou: olha, o senhor anjo, desculpa, mas tem alguma coisa errada. Essa aqui deve ser a casa do taxista, a minha deve ser aquela primeira lá. Aí o anjo falou: não tem nada errado, não, está tudo certo. Eu vou lhe explicar por quê.
Quando o taxista dirigia, ele era um péssimo motorista. Péssimo. Todo mundo orava para não morrer naquele táxi. Se lembrava de Deus. Quando o Senhor pregava, todo mundo dormia. Então, é aí que você, não que essa ilustração seja verdadeira, mas perceba essa necessidade de levar pessoas a Deus. Não é sendo bonitinho, mas é sendo aquilo que você é, na obra transformadora que Deus está fazendo com você hoje, né? Nós que já estamos assim perto dos 60 e tal, nós não somos maduros, nós somos envelhecentes, porque ainda estamos aprendendo, falta muita coisa, né? Amém, meus irmãos? Eu deixo uma pergunta para vocês. O que é um mundo iluminado? O que é um mundo iluminado? Tente responder para si mesmo.